podcast Isso Tem Uma História. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido ouvinte. Está começando mais um Isso Tem Uma História para todo o Brasil. E hoje, em especial, estamos na presença ilustre do meu querido mestre, pastor e bom amigo, Jean Cleiton Pedroso Haberman, vulgo Cleitinho, para falar sobre batismo. Não sai daí que a conversa vai ser boa, viu? Pastor, desde muito tempo já o assunto batismo é um assunto muito debatido, com ferocidade em muitos debates teológicos. E o pessoal debate muito sobre em que local deve ser realizado, qual é o método correto para batizar, as implicações que o batismo tem na vida do convertido, se é necessário batizar para ser salvo, batizar criança, entre tantas outras coisas. Por isso eu te chamei hoje aqui para responder algumas perguntas sobre o batismo. Vamos ver o que você tem a pensar, o que você pensa, o que você tem a dizer sobre essas coisas. Pode crer? Eu vou começar aqui logo de cara dizendo que é meio estranho você chamar um batista para falar sobre batismo, né? Tem um lado muito bem definido. Verdade, já tá bem implícito. Mas vai ser assim mesmo. Vamos lá, primeira pergunta, pastor. Beleza. Existe batismo no Antigo Testamento? Essa é uma boa pergunta. Primeiro porque a gente tem que definir o que você está querendo dizer com Antigo Testamento. Se Antigo Testamento você está falando da subdivisão das nossas Bíblias, dos livros que vão de Gênesis a Malaquias, ali não existe menção a respeito de batismo. Entendi. Mas se você pensar no Antigo Testamento como a antiga aliança, os batismos de João Batista eram batismos do Antigo Testamento. João Batista, embora seja citado nos evangelhos, ele é citado antes da morte e ressurreição de Jesus, que é o que inaugura o Novo Testamento, que é o que inaugura a Nova Aliança, né? Sim. Então, em certo sentido, existe sim batismo no Antigo Testamento. Na verdade, o batismo começa no Antigo Testamento. Em algumas culturas, por exemplo, dentro do judaísmo, haviam os vários partidos judaicos, né? Os fariseus, saduceus, sim. E tinha um grupo, que não é muito citado, que era o grupo dos essênios. Os essênios, eles tinham uma vida mais monástica, ficavam mais separados dos vilarejos, das cidades, viviam meio que no deserto. A ideia deles era de separação total. E uma das práticas dos essênios era os batismos de arrependimento, né? As lavagens cerimoniais de arrependimento. Olha. Inclusive, muitos vão dizer que João Batista tira esse hábito do batismo dos essênios, que muito provavelmente ele foi criado, o texto lá de Lucas vai dizer que ele é levado para o deserto e é criado no deserto, muito provavelmente numa colônia de essênios. Então, o seu tipo de vestimenta mais rudimentar, o seu tipo de dieta e os hábitos de batismo provavelmente vieram de lá. Então, aí seria uma resposta bem longa, né, para essa ideia de que existe batismo no Antigo Testamento. Inclusive, João Batista batiza Jesus no Antigo Testamento. Inclusive, se for parar para pensar, João Batista começou o caminho ali para Jesus. Sim. Depois Jesus vai, digamos assim, colocar um selo de aprovação, né? Jesus approved, né? Na ação de João Batista. E vai conferir ao batismo um símbolo que é o símbolo dessa aliança do Novo Testamento, né? Então Jesus vai olhar para o batismo e vai conferir a ele legitimidade, principalmente quando ele mesmo é batizado por João Batista. Tanto que a gente vê até João Batista meio que boquiaberto quando vê Jesus vindo até ele para ser batizado. Ele fala, mas eu que deveria ser batizado. Sim. E Jesus fala, não, deixa assim, deixa desse jeito, né? Deixa assim. A ideia é de deixar um exemplo. E depois quando Jesus, na sua grande comissão, diz, vão, pregue o evangelho e batizem, está então conferindo ao batismo esse símbolo ainda mais poderoso de ser um símbolo desse novo nascimento e desse compromisso do povo de Deus para com Deus. Segunda pergunta. Quais as formas de batismo? As formas mais conhecidas são o batismo por imersão e o batismo por aspersão.
Ainda tem um outro tipo de batismo que é pouco citado, que é o batismo por efusão, né? Em que a efusão é o derramamento de água, uma quantidade de água na cabeça do indivíduo. A aspersão seria a ideia de aspergir mesmo. Inclusive, aqueles que praticam a aspersão, eles usam como símbolo ou como sinal aquilo que acontecia no Antigo Testamento, a aspersão do sangue do cordeiro lá, que era imolado no Antigo Testamento. Então, os mais conhecidos são a imersão e a aspersão. Muito interessante, inclusive, essa ligação com a aspersão. Muito interessante. Terceira pergunta. O que significa o batismo? Ou a palavra batismo? E o que ele simboliza? Essa palavra batismo, ela tem sido alvo de debate mais recente do que antigo, né? Os antigos meio que fechavam que batismo significava imergir, né? Ou em outras traduções até imerso completamente. Hoje já há um certo debate hoje em dia de que também pode significar outras coisas. Mas em via de regra significa o uso da água, né, no indivíduo, molhando esse indivíduo. E nós entendemos como batistas que esse molhar é um molhar completo. Tanto que quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios a respeito de um batismo do Antigo Testamento, ele fala que o povo de Israel foi batizado quando passou dentro daquela abertura do Mar Vermelho. Quando o povo de Israel passou por lá, aquilo era o símbolo do batismo. E eles passaram por dentro, eles não passaram por uma chuvinha, né? Eles passaram por dentro da água. Eles foram imersos completamente. Então a palavra batismo, ela aponta para algo que é imerso de maneira completa. E o significado do batismo, em primeiro lugar, isso antes daquilo que Jesus vai deixar claro para os seus discípulos, mas desde os batismos de João Batista, por exemplo, a ideia era a remissão dos pecados. Não que o batismo seja o ato de remir os pecados, mas o batismo simboliza o lavar, né? O lavar externo, que na verdade está mostrando a intenção do indivíduo de se lavar internamente. Inclusive, o apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso, sobre que nós morremos com Cristo e fomos sepultados no batismo, e com ele nós fomos ressurretos. Então o ato de você imergir uma pessoa completamente e tirar ela da água aponta para esse símbolo de uma morte para uma antiga vida e a ressurreição para uma nova vida. Então esse é o símbolo final, né? O símbolo dessa nova aliança. Algumas pessoas, alguns ramos do protestantismo, vai apontar ainda para uma grande importância do batismo como símbolo do povo de Deus. A semelhança da circuncisão no Antigo Testamento. O povo de Deus tinha essa marca física da sua aliança com Deus, e no Novo Testamento essa marca é substituída, em certa medida, pelo batismo. Então o batismo é esse compromisso público, né, do indivíduo que se aliança com Deus e tem uma mostra pública. Agora não mais uma circuncisão na sua carne, mas como o apóstolo Paulo diz, uma circuncisão no coração, mas ainda assim uma cerimônia pública de aliança com Deus diante dos olhos dos outros, né? Legal. Inclusive, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou pular uma pergunta e vou voltar nela depois, porque eu acho que isso faz uma ligação interessante com a quinta pergunta. Que é assim, é preciso ser batizado para fazer parte da igreja? Para participar da ceia? Para fazer parte dessa comunidade? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta dela é ainda mais interessante, porque a resposta dela é sim e não. É preciso se batizar para ser parte da igreja? Sim. É preciso se batizar para ser parte da igreja? Não. Porque se você pensar, por exemplo, que ser parte da igreja como corpo místico de Cristo está diretamente envolvida com a obra redentora de Cristo. Então, aqueles que estão em Cristo fazem parte da igreja, essa igreja mística de Jesus. Quando você vê, por exemplo, o ladrão da cruz, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus não fala, viu, não vai dar não, viu? Você não vai conseguir se batizar, não vai rolar, vou ficar te devendo essa. Não é isso. Jesus fala, ainda hoje, com garantia, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, o batismo não é um requisito para a salvação. E é a salvação que nos faz um em Cristo e, portanto, parte desta igreja mística de Jesus. Agora, por outro lado, como eu disse, o batismo é esse símbolo externo de uma aliança feita internamente. Então, uma vez que o indivíduo tem uma aliança com Deus, de fato, não há por que não se batizar, a não ser que exista um impedimento real
No caso do ladrão da cruz, ele tinha um impedimento real. Tava Ele não podia dizer para os romanos, viu? Eu vou ali me batizar e já volto. Desce rapidão, pode alguém me acompanhar? Não deu tempo. Então, uma pessoa que se converte um pouco antes de morrer, uma pessoa que se converte no leito de hospital e não tem condição de ser batizado, ou coisas do tipo, são impedimentos reais. Fora isso, não existem impedimentos reais, uma vez que o batismo é uma ordenança de Jesus. Ele diz, vão, preguem o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo. Não que o batismo seja o ato salvífico, mas o batismo é o símbolo de que alguém de fato recebeu o evangelho. Então, as igrejas, de um modo geral, trazem para dentro da sua membresia aqueles que são recebidos, em primeiro lugar, através do batismo. Porque além do batismo ser esse símbolo do seu pacto, da sua aliança com Deus, ela também é uma aliança com a igreja local. Quando você diz, eu vou me batizar nesta igreja, você está endossando os ensinamentos daquela igreja, está dizendo, eu creio no que essa igreja crê e eu quero fazer parte dessa comunidade, por isso eu escolho esse lugar como o ambiente público da minha demonstração de fé em Cristo. Sim. Então, o batismo também é esse ato de receber alguém dentro de uma membresia local. Então, no caso de no sentido de fazer parte de uma igreja local, o batismo é requerido, a não ser que o indivíduo tenha se batizado em uma outra igreja e ele vem por meio de transferência, mas de qualquer forma, para que ele faça parte daquela comunidade local, é requerido na maioria das igrejas que haja o batismo, né? Inclusive para a participação da ceia também, né? É requerido. Não que todo mundo que tenha se batizado saiba exatamente o que está fazendo no momento da ceia, mas é meio que um cuidado dos pastores de dizer, bom, aqueles que se batizaram foram aqueles que já fizeram esse compromisso público, que já foram expostos ao evangelho, que receberam o evangelho, que creram no evangelho, então estão fazendo uso desse símbolo, desta aliança visível no meio da ceia, com consciência. Sim. O que, assim, é o geral, né? Mas tem muita gente que é batizado e que não entende o que está fazendo, e muita gente que ainda não se batizou, mas que está plenamente consciente da sua aliança com Deus. Mas as igrejas têm esse modo de proceder como uma cautela, como uma segurança, né? Eu vejo como uma cautela mesmo, e acho aceitável com certeza, pelo cuidado, pela honra também, enfim. Beleza. É bom mesmo, senão você já ia ficar sem tomar ceia também. Já ia ficar de banco na ceia. Ia ficar de disciplina. O batista falar que não acredita nisso também teria que apanhar. Aí ia ter que apanhar de varinha, pois é. Eu vou engatar aqui já então a quarta pergunta, que faz sentido junto com esse contexto. Tem uma forma, então, um modelo certo para batizar? Um modelo certo. Bom, como batista, eu creio que o modelo certo seja... Aí tem dois assuntos, né? Tem a forma batismal e a fórmula batismal. São duas coisas, né? A forma, eu diria que é a imersão, como um símbolo mais pleno dessa morte para uma nova vida e ressurreição para essa morte da velha vida e uma ressurreição para a nova vida. Então, a forma, eu vejo que mais adequado seja, de fato, a imersão. Não só eu, mas ao longo da história, os reformadores também falaram sobre isso. Sim. Mesmo Lutero fala sobre isso, sobre a preferência ao batismo por imersão, embora fosse aceito outros tipos de batismo. Calvino também, grande reformador, ele, embora defenda a possibilidade da aspersão e até mesmo da efusão, ele vai dizer, inclusive nas institutas, que não importa se o indivíduo é mergulhado uma vez, se ele é mergulhado 3 vezes, se joga um pouquinho da água, se derramam água nele, não importa, o importante é o símbolo. Mas mesmo Calvino, nas institutas, diz que, de preferência, que seja através da imersão. Aí ele diz, inclusive, que a palavra, o vocabulário aponta para imergir. Mas é claro que Calvino vai dizer que depende das questões climáticas, depende de tanta coisa, né? Como eu disse, uma pessoa, por exemplo, no leito de um hospital, eu não vejo problema nenhum, embora muitos batistas me crucificariam por isso, eu não vejo problema nenhum o indivíduo ser batizado ali por aspersão como um símbolo dentro daquela situação que é completamente fora, né, do geral, algo que é bem fora. É extraordinário. É bem extraordinário, né? Sim. Mas eu penso que a forma correta seja a imersão e a fórmula correta seja batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um certo debate nisso, né? Que algumas pessoas dizem, não, tem que batizar só em nome de Jesus. Tem alguns textos do Novo Testamento que apontam somente para isso, mas eu creio que seja de fato seguindo aquilo que Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nóis, então. Então vamos para a última pergunta. Essa aqui,
ao meu ver, é fácil a resposta, mas eu quero que você dê sua resposta. Ah. É preciso ser batizado, inclusive, eu acho que você até respondeu já, mas é preciso ser batizado para ser salvo? Não, de forma alguma. O que salva é o sacrifício de Cristo, né? É sermos recebidos por Deus através do sacrifício de Cristo, é nos rendermos ao sacrifício de Cristo. O batismo é um símbolo de que isso aconteceu. Sim. Então a gente não pratica o batismo para a salvação. Nós praticamos o batismo porque fomos salvos. Sim, o batismo é uma consequência da salvação e não uma necessidade. Não é você se batiza, você é salvo se batizar. Né? Se isso fosse verdade, Jesus teria sido um grande mentiroso ou teria enganado aquele homem da cruz lá. Lá não vai rolar. Trolei! Né? Trolei, chega no... O ladrão chega no inferno e fala, ué, o que eu tô fazendo aqui? Aí Jesus só olha para ele e fala, trolei, né? Não, a bicicletinha no fundo. Não precisa. O batismo não é um condicional para a salvação. Perfeito. Mas, de novo, ele é algo requerido do cristão, que de fato entendeu o novo nascimento e que recebeu o novo nascimento. Sim. Uma vez que não haja impedimentos reais, o cristão é chamado a se batizar. Glória a Deus. Então, será que a gente consegue dar uma conclusão aqui? Para acalentar o coração das pessoas um pouco mais fogosas sobre esse assunto? Porque eu tenho uma frase para mim, que é aquela frase que diz que nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. E em todas as coisas, o amor. E eu consigo ter essa percepção de que a forma, o método como está fazendo a aspersão, a efusão, por mais que tenha uma certa, no final das contas, ela acaba sendo uma parte que é não essencial, digamos assim, porque ela tem essas exclusões de situações em que a pessoa está no leito de morte e tudo mais. Mas o que é essencial é que essa pessoa tenha de fato conhecido a Cristo. Sim. Esse é o essencial. E nisso tem que ser unidade. E em tudo, no final das contas, é o amor. Então, acaba que o povo começa a discutir sobre isso e esquece desse último ponto, que é em tudo o amor, em tudo a compreensão. Claro que vai ter pessoas erradas, mas o amor prevalece. Então, a gente pode falar alguma coisa para esse povo? Eu penso que essa seja uma discussão periférica, né? Embora tem muita gente que defende com unhas e dentes de um lado ou de outro e acaba usando isso como se fosse meio que uma idolatria de forma, sabe? Sim. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos que todas essas coisas, elas têm um porquê, né? Elas apontam para algo maior. Então, o mais importante é para onde elas apontam e não a coisa em si mesmo. É claro que se nós podemos ser fiéis àquilo que está expresso nas páginas das escrituras, por que não ser? Mas sempre nos lembrarmos de que o símbolo não é maior do que o significado. Né? O significante não é maior do que o significado. O significado é que é importante. Agora, imagina, você, sei lá, no meio dos esquimós, pregando o evangelho, e essas pessoas se convertem. Eu sei que em alguns lugares se batiza, mesmo em águas congeladas, os indivíduos, né? Eu acho um complicador, mas tudo bem. Vai celebrar ceia com uma comunidade esquimó, em um lugar onde as pessoas nem fazem pão. Será que não pode mudar os elementos? Então, assim, eu penso que existe a regra, né? Existe o geral, existe o melhor caminho, por assim dizer, mas este não deve ser tomado como um preciosismo tão grande a ponto de separar irmãos, de trazer dificuldades e discussões que não agregam, ao contrário, que fazem com que as pessoas deixem de ver a Cristo, que é o alvo de todas as coisas que nós fazemos, né? Sim. Então eu penso que o nosso coração tem que estar guardado em Jesus, buscarmos ser os mais fiéis que nós podemos aos elementos que são expressos nas escrituras e entender que muitas vezes pessoas discordam da gente não porque são hereges ou porque são maus, mas simplesmente porque tem uma outra concepção de coisas que são periféricas, né? Que não são o alvo de fato da nossa fé. Perfeito. É isso, Jean. Pastor. É isso, pastor. Olha aí. É tão amigo de banco de novo. Desculpa, cara. Pastorzinho. Jean, pastor, obrigado por comparecer, obrigado por vir aqui partilhar do seu conhecimento. Você sabe que é meu mestre, meu bom amigo, agradeço do fundo do meu coração. Eu quero saber, quer deixar um recado, pessoal? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, João, pelo convite e obrigado pela confiança. E todo mundo que está aí ouvindo, se não crê em Cristo ainda,
É um bom momento de começar, Glória de a Deus. crer no evangelho e de ser batizado por imersão, por que não? Isso aí, é nóis. Valeu, falou, Falou. abraço. Um abraço, até mais.